Olá, amigos, estou de volta para dar continuidade ao estudo da execução no processo de trabalho. Nesta aula, aula de número 46, iremos falar da terceira fase da execução. É a fase que denominamos fase da impugnação. É a fase onde as partes poderão se insurgir contra qualquer coisa ocorrida na execução, contra questões atinentes à execução. A parte que desejar se insurgir na execução deverá fazer nesta fase aqui, após a garantia do juízo, após a citação e penhora dos bens, entramos nessa fase da impugnação. E nessa fase, você tem que lembrar do disposto no artigo 884 da CLT, que diz o que está aí na tela para você. O executado terá 5 dias para apresentar embargos à execução e o exequente e o INSS poderão, no mesmo prazo, apresentar impugnação à sentença de liquidação. Ou seja, a peça do executado chama-se embargos à execução. E a peça dos exequentes, quem são os exequentes? O reclamante credor e o INSS. Será a chamada impugnação à sentença de liquidação. Só muda o nome da peça. O dispositivo legal é o mesmo, artigo 884 da CLT, e a ideia também é a mesma. Impugnar, discutir questões atinentes à execução. O que o examinador da ordem adora perguntar para você é no que tange a execução por carta precatória. O que é a carta precatória? A execução corre numa determinada cidade, mas os bens do devedor estão em outra cidade, estão em outro estado. O que o juiz faz? Expede carta precatória para aquela localidade para que o juiz daquele local determine a penhora dos bens. Muito bem. Esta situação deu causa a uma súmula do TST, está aí na tela para você, a súmula 419, que já foi objeto de prova diversas vezes. Fique atento a essa súmula, que diz assim, ó, execução por carta precatória. Os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Volta a imagem aqui para mim. A súmula fala embargos de terceiro. O mesmo raciocínio se dá aos embargos à execução ou à impugnação. Ok? Volta para a súmula. Mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante. Deprecante é aquele que expede a precatória. Salvo se versarem unicamente sobre vícios ou irregularidades da penhora, avaliação ou alienação dos bens praticados pelo juízo deprecado, em que a competência será deste último. Volta a imagem aqui, olha só, esta regra não está na lei e veio o TST acabar com a discussão sobre quem teria competência para julgar os embargos de terceiro, no caso da súmula, em se tratando de execução por carta precatória. Tá aí, tá pacificado, hoje não há mais dúvidas quanto a isso e o teor dessa súmula despenca em prova, então fique atento com ela. Muito bem, na execução, como eu disse, só posso discutir matérias atinentes à execução. E quais são essas matérias? Tá aí na tela para você, são aquelas que estão previstas no artigo 884 da CLT e no artigo 475L do CPC. Lá eu tenho o rol de assuntos que podem ser discutidos na fase de execução. Posso discutir aquelas questões da fase de conhecimento, se o empregado tem ou não direito? Não. A fase de conhecimento já transitou em julgado. As matérias que podem ser discutidas na fase de execução são restritas e são aquelas dispostas, previstas neste dispositivo. Apresentados os embargos à execução ou a impugnação à sentença de liquidação, o juiz abre vista para a parte contrária para se manifestar, poderá designar audiência, poderá instruir o processo, ouvir testemunhas e
encerrada a instrução, profere uma sentença. Tenho a sentença, é sentença na fase de execução, cabe um recurso chamado de agravo de petição. Está aí na tela para você, olha lá. Após será proferida sentença desta decisão, cabe o recurso chamado de agravo de petição. Muito bem. O agravo de petição, então, é o recurso cabível das decisões do juiz na execução. E onde está previsto o agravo de petição? O agravo de petição está previsto lá no artigo 897, a linha A da CLT. Está na tela aí para você. Agravo de petição é cabível das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então veja, qualquer decisão do juiz ou presidente na execução, não, é aquele que põe fim à execução, aquele que julga a execução. Então lá embaixo, lá na vara do trabalho, quando o juiz homologa um cálculo, quando ele homologa o valor da execução, lembre-se, eu estou na primeira fase, na fase de liquidação. Eu tenho que aguardar a segunda fase, que é a fase da citação e penhora, e aí me insurgir através dos embargos da execução ou da impugnação à sentença de liquidação. Depende de qual a parte que eu sou no processo. Da decisão do juiz que julga, que sentencia esse processo, aí eu posso me insurgir para o TRT. E o nome desse recurso é o agravo de petição, que está aí para você. Fique atento, se cair agravo de petição, olha a informação que está aí para você. Só será recebido este agravo se o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, de forma a permitir a execução imediata da parte remanescente. É isso aí. Na petição do agravo, o agravante deve demonstrar, explicar, fundamentar para o juiz qual é o valor controvertido, qual é o valor incontroverso. Então dizer, olha, desse valor aí eu só concordo com 40%, os outros 60% eu estou impugnando, eu estou discutindo. Por que isso? Porque se eu já concordo com esses 40%, o juiz já libera esse dinheiro para o credor e fica a discussão só quanto à parte controvertida. Se o agravante não delimitar a matéria controvertida, o agravo não será conhecido. E o processamento desse agravo? Da mesma forma que outros recursos, vou direcionar ao juízo ACO, ao juiz da vara. Ele irá exercer o chamado primeiro juízo de admissibilidade. Ao analisar o primeiro juízo de admissibilidade, ele poderá denegar seguimento ou mandar processar. Se ele denegar seguimento, se ele disser assim, o agravo não vai para o tribunal, eu tranco o agravo, denego o seguimento ao agravo, aí tem um outro recurso para isso, está aí na tela para você, olha lá. Da decisão que denega seguimento ao agravo de petição, caberá agravo de instrumento. Nós já vimos agravo de instrumento e naquela oportunidade eu disse para vocês, o agravo de instrumento é cabível para atacar decisão que denega seguimento a outro recurso. Não é diferente com o agravo de petição. Se for denegado o seguimento ao agravo de petição, eu tenho então o agravo de instrumento. E custas? Tem que recolher custas no agravo de petição? Tem que efetuar preparo? Regra na execução trabalhista. Está aí na tela para você. No processo de execução trabalhista, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final. Artigo 789, a caput da CLT. Então a regra é essa. Eu vou me insurgir com os embargos, vou agravar de petição, mas só irei pagar as custas ao final, ok? Da decisão do TRT que julga o meu agravo de petição, qual o recurso cabível? Esse você já sabe, porque nós já falamos aqui. É o recurso de revista. Recurso de revista também cabe na execução quando for matéria constitucional. Se for matéria constitucional, eu ainda posso recorrer para o TST na execução. Lembrou disso? Ótimo! Com isso, a gente encerra a terceira fase da execução, a fase de impugnação. E na próxima aula, nós iremos entrar na quarta fase, a fase denominada
expropriação, ok? Te espero lá, curta essa aula, compartilhe com seus amigos e volta aqui para a próxima aula. Até lá!